Pessoal dos primeiros anos, tudo bem com vocês? A semana passada eu pontuei tanto, tanto Constantinopla, ascensão e queda de Constantinopla, e pontuei os islâmicos. Então, uma breve história tanto do Império Romano do Oriente quanto do chamado mundo islâmico. Então, essa semana eu não vou subir atividade, porque vocês têm uma atividade que deve ser efetuada até o dia 17, tá? Então, essa semana eu vou pontuar a existência do chamado Império Franco-Carolíngio. Império Franco-Carolíngio. Esse nome porque eles são herdeiros, esse império herdeiro de uma dinastia chamada Carolíngia, que vem de um imperador chamado Carlos Magno. Então, por que é importante estudar o Império Franco-Carolíngio nesse contexto de passagens da história que nós estamos perpassando? O Império Franco-Carolíngio, ele é responsável, direto e indiretamente, pelo próximo tópico que nós vamos estudar, que é chamado feudalismo. Então, o nome feudalismo deriva de uma palavra alemã chamada Fiefon. Então, Fiefon significa bem doado a alguém. Então, a palavra feudalismo, ela deriva de uma palavra germânica que significa bem doado a alguém. Então, por que é importante estudar o Império Franco-Carolíngio? Porque o Império Franco, ele é importante a priori, porque no ano de 731 d.C., os árabes tentam invadir o centro da Europa, e eles são detidos por um guerreiro franco chamado Carlos Martel. Então, Carlos Martel é o indivíduo que detém a entrada dos islâmicos para além da Espanha e de Portugal, onde eles já estavam. Então, eles não conseguem, os islâmicos, mas os árabes, propriamente dito, eles não conseguem invadir o centro da Europa. Então, pontuar a existência do Império Franco é observar isso. Então, com Carlos Martel, a detenção dos islâmicos na região da Espanha e de Portugal, não deixando que eles invadam o resto da Europa. Então, Carlos Martel é o sujeito que detém essa expansão árabe a partir da Espanha e de Portugal, onde eles já haviam ocupado. Tá? Então, o filho de Carlos Martel, Clovis, então Clovis, ele é responsável pela adoção do cristianismo. Então, com Clovis, os francos que eram politeístas, eles passam a ser monoteístas, ou seja, acreditar em um só Deus. Então, estarem sob a influência de Roma. Então, Clovis deixa o poder para o seu filho, chamado Pepino o Breve. Então, Pepino o Breve, porque, ironicamente, ele sofria alguns tipos de chalaça, de gozação por ser baixo. Então, Pepino o Breve dá início à chamada dinastia carolíngia. Então, o filho de Pepino Breve é a pessoa mais importante para se entender o Império Franco-Carolíngio. Ele se chama Carlos Magno. Carlos Magno. Carlos Magno, ele chega a conquistar grande parte do Império Romano do Ocidente outra vez. A parte ocidental, grandíssima parte dela, uma porção muito significativa dela é dominada por um sujeito chamado Carlos Magno. Inclusive, Carlos Magno passa a ser protegido da igreja. O Papa Leão III, acossado e acuado em Roma, ele foge para o Reino Franco e é protegido por Carlos Magno, e é levado outra vez ao poder em Roma a partir do poder das armas. Então, Carlos Magno é coroado no ano de 800 depois de Cristo, como imperador do Sacro Império Romano Germânico, sacro de religioso,
germânico, romano-germânico, ou seja, então Carlos Magno representaria a ascensão outra vez a uma boa parte da extensão do antigo Império Romano do Ocidente, que cai em 476. Lembrem-se, lembra lá? 476, os Érulos, a partir de Odoacro, invadem Roma. Então, Roma cai em 476. Carlos Magno, pelo poder das armas, ou seja, existe um costume entre os germânicos, chamado comitatus. Comitatus é a obediência cega e total a um chefe guerreiro. Tá? Então, comitatus é essa chefia, é esse respeito ao chefe guerreiro mais importante. Então, o poder dos germânicos estava na mão dos chefes guerreiros. Carlos Magno é o representante mais claro desta posição, desse predomínio. Então, pensou em Carlos Magno no ano de 800, ele é coroado pelo Papa. Vejam bem o simbolismo disso. Então, coroação, igreja, Estado. Carlos Magno passa a ser ungido, a ser aprovado pela igreja. Então, Carlos Magno vive até 814, quando ele morre, deixando um único herdeiro, chamado Luís o Piedoso. Então, Luís o Piedoso, você já pode, de certa forma, entender um pouco por causa desse porquê desse nome. Ou seja, diz a lenda que Luís orava demais e governava de menos. Tá? Então, com Luís abre-se a possibilidade de uma fragmentação de tudo que o Carlos conseguiu. Então, Carlos Magno unifica territórios próximos à Espanha, à Suíça, à Itália, a França propriamente dita, a Alemanha, chega próximo à Escandinávia, Dinamarca, Suécia, domina ali os Países Baixos, Holanda e Bélgica. Então, chegando próximo à Polônia. Então, vocês imaginem que ele chega muito próximo ao território que era o antigo Império Romano do Ocidente, que cai em 476. Então, Carlos conquista, Luís, de certa forma, mantém, mas essa manutenção ela já se dá em bases de uma fragmentação. Qual a importância do Carlos? Além disso, Carlos, como o império era muito grande, o que ele fez? Ele descentralizou o poder. Então, dos elementos essenciais de Carlos Magno e o Império Franco-Carolíngio é a descentralização. Então, o que ele faz? Ele pega os seus principais chefes guerreiros, os seus principais senhores e descentraliza o poder. Então, o poder é descentralizado em marcas, condados, bispados, ducados. Nos ducados, um duque, nos bispados, um bispo, nas marcas, os marqueses, e aí você já começa a entender para onde isso caminha. Ou seja, o feudalismo ele é marcado por um intenso processo de descentralização de poder. Então, o direito romano, também que eu havia me esquecido, ele é consuetudinário. Essa palavra consuetudinária, ou consuetudinário, ela deriva da ideia de que o direito e a herança ela é transmitida de pai para filho. Herança. Nós vivemos em um sistema onde há heranças. O seu pai te deixa heranças. A sua mãe te deixa herança. Olha como que a história ela grita aos nossos ouvidos. Então, pensou Carlos Magno, pensa num indivíduo que domina imensas quantidades de terra na Europa Central. E ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele descentraliza poder. Só que descentralizando poder, ele faz com que esses senhores lhe devam obediência. Então, olha lá, obediência, proteção. Lembra do feudalismo que vocês já devem ter visto ali pelo 7º ano, se é que viram, creio eu. Então, o feudalismo ele é baseado numa noção de obediência do vassalo e
proteção do suzerano. Então, o suzerano dá proteção, o vassalo deve obediência. Então, uma coisa importante para a gente ver depois, vassalo não é camponês. Vassalo é nobre, só que é nobre que tem menos terra. Então, a herança do Império Franco-Carolíngio, ela é marcada por um intenso processo de conquista, mas de descentralização de poder. Então, com a morte do Carlos Magno, em 814, o seu filho mantém o que foi conquistado pelo pai, mas não conquista nada além. Então, Luís ora demais, governa de menos, abrindo possibilidade de fragmentação do Império Franco-Carolíngio. Então, o Império Franco-Carolíngio, com a morte do filho de Carlos Magno em 843 d.C., acontece um tratado chamado Tratado de Verdun. Então, o Tratado de Verdun, ele fragmenta o antigo Império Carolíngio em 3 partes. Uma parte fica para Luís o Germânico. A parte central fica para Carlos o Calvo. E a outra parte do Império Franco fica para Lotário. Lotaríngia. Lotaríngia passa a ser uma parte do Império Franco. Então, Carlos, região da Germânia. Luís, parte da Germânia. Carlos, parte central. Lotário, regiões próximas à Itália, à Espanha, próximas a Portugal. Então, pensou no Império Franco-Carolíngio, por que devemos estudar o Império Franco-Carolíngio? Pelo fato que os sucessivos processos de descentralização de poder, eles fazem com que o feudalismo ele vá nascendo, esse sistema baseado na obediência e na proteção, na descentralização. Então, se o Império Romano é centralizado, o Império Franco também é centralizado, mas já caminhando para um processo de descentralização, porque Carlos Magno sabia que não seria fácil governar. O Império Romano caiu por quê? Porque ele era imenso. Então, imensas áreas tem que se ter todo um sistema de exército, uma estrutura administrativa. Outra coisinha que eu esqueci só para terminar. Carlos Magno, para conseguir controlar esses senhores, ele criou uma figurinha, um indivíduo chamado Mitti Dominiti. Então, Missi Dominiti, o que esse camarada faz? Ele é o indivíduo que vai ver se a justiça está sendo aplicada de forma correta, se não está acontecendo abusos. Esse Missi Dominiti, ele vai ver se os impostos estão sendo cobrados e esse imposto está indo para as mãos do imperador. Então, a figura do Missi Dominiti é um indivíduo que vai ver se a estrutura está andando de acordo com os desejos do imperador, tá? Então fique essa dica. Tem um vídeo que fala especificamente sobre a vida do Carlos Magno. Uma ótima semana para vocês. Eu não vou colocar nessa unidade para essa semana nenhuma tarefa, tá? Muito obrigado.